Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Caroneiros, esse episódio foi gravado antes da tragédia no Rio Grande do Sul, por isso o assunto não foi mencionado em momento algum do bate-papo. Nós, da equipe do De Carona na Carreira, optamos por pausar as gravações nesse mês de maio para a gente redirecionar os nossos esforços para ajudar como a gente pode. A gente só vai subir episódios que a gente tinha gravado antes e sempre com esse disclaimer. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês para o tema e vou deixar o Pix pessoal da minha amiga Gabriela Bordache, gaúcha, que está atuando na linha de frente em Porto Alegre, prestando contas nos stories do seu Instagram. O link das redes sociais dela estão no descritivo desse episódio. O Pix é o CPF 329-966-718-13. Gabriela Bordache. Muito obrigada. Minha convidada de hoje ficou famosa por suas opiniões sobre moda na internet. A Stephanie Conde é formada em administração, mas passou por marcas como Arezzo, Live, City, até lançar sua empresa de eventos, a House 33 Marketing, onde ela realizava ativações de marketing para Calvin Klein e outros nomes de luxo. Com a chegada da pandemia, a Teté, como ela é chamada nas redes sociais, viu seu negócio acabar do dia para a noite e ficou perdida, sem saber para onde ir. Até que uma luz veio da onde ela menos esperava. Sua enteada de 14 anos, viciada no TikTok, ao ver críticos de moda gringos dando opinião na plataforma, disse para a madrasta que devia tentar o mesmo. Então, um caminho novo se abriu. Hoje ela tem mais de 150 mil seguidores nas suas redes sociais, mais de 2 milhões de likes no TikTok e ela atua como palestrante e se posiciona como educadora no mercado digital. Tem nos planos uma série de 5 livros focados na sua visão sobre o mercado da internet. O primeiro, lançado de forma independente, se chama Influenciadores do Futuro e provocou o maior buzz em quem se interessa sobre o tema. Vambora entender essa história? Apertem os cintos que a estrada da Teté já começou. Teté, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Gente, oi! Amei esse convite. Obrigada por me aceitarem assim nessa sala de aula inspiracional. Um prazer, tá? Não, eu tô preparada para uma aula hoje, mas caroneiros, antes de mais nada, eu quero pedir desculpa porque a minha roupa hoje faz um pouco de barulho. Então, a gente não pensou nisso antes. Vocês vão ver que o verniz ele faz um pouco de barulho. Eu vou tentar me mexer o mínimo possível para quem só escuta em áudio não se atrapalhar com essa experiência, mas enfim, me desculpem. Teté, eu queria vir fashion hoje para você. Nós manifestamos esse episódio, tanto você quanto eu. Eu queria muito que você estivesse aqui, eu queria trazer você. Eu amo seu conteúdo nas redes, eu amo o seu ar de educadora. Eu gosto muito disso, eu tô vibrando por cada palestra que você faz. Você foi na Vicenza essa semana, então eu fico super feliz de te ver crescendo nesse mercado. Parabéns. Ah, tá. Você não tem noção do que isso significa pra mim. Muito, muito, muito legal. Agora eu quero saber o seguinte. Eu li seu livro, você pediu pro seu pai, você pedia muita Vogue. Quando você era pequena, você amava absorver o conteúdo de moda. Sim. Mas ao invés de você escolher uma moda ou um jornalismo, que vai muito em linha com a sua comunicação, você escolheu a administração. E aqui a gente fala muito de mudança de carreira. Por que administração? Vocês estão prontos para essa jornada? Eu tô pronta. Vambora. Na verdade, a minha história começa comigo criança. Sempre fui uma pessoa muito... eu não quero falar antenada, porque acho que a gente não tem nem consciência do que é ser antenada nesse momento da vida. Mas eu sempre fui apaixonada por moda. De uma forma muito, acho que até subjetiva, assim, sem saber o que era moda. E eu lembro até hoje, uma vez que eu estava lendo uma revista, inclusive era uma Vogue americana, e tinha uma foto da Gisele Bündchen segurando uma bolsa da Dior. Acho que ninguém sabe disso. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero essa bolsa de aniversário. Imagina, uma menina de 9 anos para 10 anos de idade. Mentira! Juro. Eu tenho até hoje exatamente o anúncio.
Era uma capa dupla, assim, da Vogue Estados Unidos. A Gisele tá, tipo, é bem um fundo azul. Ela tá, tipo, sabe, cabelo loiro, bem... Então, a gente tá falando, assim, de pelo menos uns 25 anos atrás. Nossa! Aí tem a bolsa branca, assim, uma bolsa tote, nesse formato que eu tô desenhando aqui. Pro público que tá me ouvindo, eu acredito que é uma bolsa que ela é arredondada, mas ela tem uma base estruturada, branca com uma taxa de ouro, assim, prata. E aí eu tinha 9 para 10 anos, eu pedi pro meu pai, lógico, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que gosta do mundo de moda, mas nunca soube de nada. E aí ele gosta, assim, no sentido de, tipo, me acompanha, vê as coisas, mas não é aquela pessoa que é do ramo ou tem uma relação com isso. E aí nisso foi quando ele deu risada e falou, filha, agora eu já entendi o que você gosta. Mas eu sempre fui uma criança, tipo, de Barbie. Essa era a minha vida, Barbie. Veste a Barbie, coloca a Barbie, tem coleção de Barbie. Então, eu acho que uma coisa foi carregando a outra. E nesse momento foi um momento de virada de chave para mim em relação a gostar de moda e minha família incentivar isso. Então, minha família sempre incentivou estudo, em primeiro lugar. Então, é até curioso, né? Gente, para quem não sabe, o Henrique, meu marido, tá aqui, mas meu pai é uma pessoa que sempre foi o cara do livro. Leia livro, estude, aprenda. E aí, nisso, caminhando com essa história de estudar, o fato que eu gostava muito de moda, tipo, entender mais ou menos sobre isso, e ainda por cima, ter uma conexão muito forte com, acho que, descobertas. Foi aonde eu começo a minha jornada, só que ao mesmo tempo, a gente está falando de 2008, né? Agora até acelerando um pouco no tempo, que foi quando eu ia me formar. E moda nunca foi uma opção para eu fazer como faculdade e graduação, porque eu via que moda era algo muito limitante naquela época. Eu seria o quê? Uma estilista? Eu não tinha dom para desenhar. Eu seria o quê? Uma stylist? Ou até mesmo uma costureira? Eu não me via nessas cadeiras. Então, eu comecei a pensar assim, como que eu poderia usar moda? Não encaixava na minha ambição profissional naquela situação. E eu via que, assim, diferente, gente, 2008, a gente tá falando da época do Orkut. Não, eu tinha Orkut, era Facebook. Era não existia Facebook, verdade. Esse mundo de empreender com loja online. Né? Não existia influenciadoras. Não. Sim. Na verdade, a minha época de faculdade, eu seguia blogs. Betty's Blog, Camila Coutinho, Camila Coelho, até mesmo Lala Rude, que tinha um blog iniciante na época. Então, assim, Tássia, acho que era uma das minhas principais. Então, assim, era difícil você se imaginar ali fazendo algo profissional, ainda mais assim. Era algo muito inicial, vou até colocar essa palavra, tipo, amador, não tinha uma profissão. Então, e eu vim daquela época que carreira era colégio, faculdade, CLT, 20 anos. Exatamente. E aí depois você pensa em talvez uma idade mais madura, entrar ali num empreendedorismo, mas com uma vida totalmente já, tipo, organizada. Então eu não tinha esse espaço para falar como eu faço moda. Só que teve uma situação, tem 2 situações nesse meio. Primeiro que eu desenhei uma coleção de sapatos. Eu tinha 12 anos de idade. Meu pai tem esses desenhos até hoje. Eu não deixo ele mostrar pra ninguém. Tipo, mas, gente, você tinha que enquadrar isso. Meu pai tem. Meu pai, assim, ele tem um acervo Stephanie dos 10 aos 18, que é tipo meus currículos impressos, né? Tipo aquele, sabe o que você fazia pra entregar na loja de Natal? Sei. Eu trabalhei numa loja, assim, olha como que moda foi encaixando na minha vida, né? Pensando até mesmo antes da minha graduação, eu já fiz bico em shopping de Natal, na Mercearia, uma marca chamada Mercearia. Não existe mais, gente. E era uma marca super divertida, assim, eu tinha um currículo para entregar lá. Acho que nem as pessoas nem fazem mais isso, né? Esses estágios, não estágio, né? Uma vendedora ali de tipo... Claro que fazem, vendedora de Natal, bomba! Era isso que eu fazia. Então, eu trabalhei, por exemplo, nessa mercearia, e aí nisso eu fui fazendo essas coisas mais picadas, sabe? Então, o que eu percebia era, acho que moda não cabe nesse meu momento, tipo, quando eu for graduar, ainda mais eu queria algo que não me limitasse. Por isso que eu escolhi administração de empresas. E você não pensou em jornalismo? Não, apesar de você ter o dom da comunicação. Isso nunca passou pela minha cabeça. Olha que louco. Nossa. E eu sempre uma pessoa que, por exemplo, sabe aquela história, a carta do editor, eu lia.
Porque eu falava, essa é a única... Olha que doido isso. Eu nem entendia o que era uma revista de moda, mas na minha cabeça, a pessoa que escrevia lá, a carta do editor, ela era o guia para a revista. Então, ela me explicava algumas coisas que eu não entendia. E aí, quando eu comecei a ler essas cartas dos editores, eu comecei a entender que a revista tinha uma estratégia, uma cronologia. Isso sem saber que era uma estratégia. Eu era pequena. Vamos combinar que não é normal. Eu nunca li a carta do editor. Vocês leem? Sim. Jura por Deus? Gente, todo mundo aqui lê, menos eu. Na verdade, assim, eu comecei a investigar como se fosse livro normal, tipo, começo, meio e fim. E aí, nisso, eu entendi que tinha algumas coisas. Então, até desenhei uma cronologia para não ficar jogando para vocês. Eu era até mais ou menos uns 10 anos quando eu descobri moda efetivamente. Antes era só uma brincadeira de criança como Barbie, Polly, etc. Aí eu comecei a descobrir revistas de moda. Meu pai tinha uma frequência de viagens pro exterior, principalmente para os Estados Unidos. Então, ele trazia para mim uma forma, tipo, a minha filha gosta. Porque não é que eu ia no jornaleiro e comprava. Gente, naquela época era jornaleiro, não tinha online. E aí era banca perto de casa. E aí, nisso, eu comprava essas revistas e eu ficava no mundo inventado da Stephanie. Imagina, eu era adolescente. Só que naquela época, adolescente, não tem o iPhone de hoje. Eu tinha um celular que mal mandava mensagem, né? Era cobrinha. Sim. Então, aí foi quando eu comecei a entender que existia um amor por esse mundo. Eu desenhei minha primeira coleção. Eu tinha, acho que quase 12 anos, que são sapatos... Que eram sapatos, gente, até tem um modelo que era um raio, assim, atrás, tipo, do salto. Visionária! Não sei de onde eu tirei, era um raio, assim. Maravilhoso. E aí, mas, assim, confesso que ficou lá nos arquivos do meu pai, e aí eu continuei gostando de moda, mas nunca foi algo que eu entendi dentro acho que do meu ensino tradicional que fazia parte. Eu acho que até uma questão, tipo, das escolas, sabe? Não abre muito precedente pra você falar, não, vou fazer uma profissão ultra criativa. Pelo menos na minha época não tinha esse precedente. Era assim, o que você vai fazer? Tem que ter o vestibular da FUVEST. Sim, e daí você foi para processo seletivo. Você trabalhou em banco. Você trabalhou... Aí entra a minha história. Aí o que aconteceu? Meu pai é administrador de empresas. E quando eu estava definindo o que eu ia fazer de faculdade, entrou duas situações. Ou era publicidade e propaganda, ou era administração. E eu lembro que uma grande amiga minha tem um pai que tem uma agência de publicidade. E quando a gente fazia sabe aquelas imersões, tipo, vai na feira de profissão. O pai dessa minha amiga ia, da minha amiga Júlia, né, tio Pedro, e ele explicava como que era um formato de uma agência. E aquilo eu achei demais. Eu falei, gente, imagina você fazer campanha, porque lembra, já tinha aquela história de ver a Gisele com a bolsa, etc. E aí nisso, só que ao mesmo tempo, eu comecei a escutar o meu pai. Ele falou, filha, você tem que fazer uma graduação que te dê amplitude. O que você quiser fazer, você vai poder fazer. E a administração te dá a base para qualquer coisa. Então, você quer ter um negócio? Você vai precisar administrar. Você quer, por exemplo, ter uma marca de roupa? Ele sempre fala, você quer uma marca de roupa? Alguém vai ter que administrar. Seja a fonte da informação. Só que aí, o que aconteceu? Eu prestei publicidade e propaganda, eu passei. E de última hora eu desisti. E prestei de novo. E aí, nisso, eu passei em administração de empresas, na FAAP. E foi quando eu comecei a me jogar nesse mundo mais... Vou colocar assim, tipo, é um acadêmico, mas você já tem que ver o que você vai fazer, o que você vai aplicar na vida real. E aí, a minha primeira aula foi de empreendedorismo e eu falei, é isso. Eu acertei. Que ótimo. Então, você considera que sua faculdade foi um acerto? 1000%, eu não faria nada diferente. Que máximo. E assim, e a faculdade, eu falo até hoje, quando as pessoas, eu sei que a gente está vivendo um mundo muito híbrido e um mundo muito evoluído perto, né, do meu mundo tradicional, que faculdade era, assim, não tinha opção de não fazer. Hoje a gente tem várias formas de a gente buscar ensino, acho que a internet possibilitou muito isso, mas a faculdade me deu tudo que eu sei hoje, em relação a, tipo, o piso que eu ando. Então, até mesmo assim... matérias que eu amava na faculdade de administração, empreendedorismo, fusões, aquisições, direito, matemática financeira. Então, isso moldou muito o meu pensamento. E aí entra na história do, tipo, aonde trabalhar. Quando eu entrei, era muito claro para mim que eu teria que logo buscar um estágio, até por a questão dos pré-requisitos e etc. E foi aí que eu falei pro meu pai, eu não vou trabalhar em banco. Porque a administração, quando você entra... O santo grau é você trabalhar em banco. É você trabalhar em banco de investimento, com certeza. Eu fiz ADM também.
Essa era a conversa. Aonde você trabalha? Banco? Mercado financeiro? Ah, então, ok. Ou consultoria, tipo Price. KPMG. KPMG, Mas assim, eu falei, bom, eu não vou trabalhar em banco porque acho que eu não combino com a rotina, com o ambiente, enfim. Até mesmo com o conteúdo, né, do trabalho. E aí foi muito engraçado que começou essa história de mandar currículo e entrar em processos seletivos. E eu não sei por quê, eu entrei em todos os processos seletivos do mercado financeiro. Aí eu falei, gente, não é possível isso. E meu pai me impressionava muito. Não tinha um dia que não passava que meu pai falava, já arranjou trabalho? Meu pai, assim, eu não sei, como que eu posso falar isso de uma forma, ele me forçou tanto a não pensar que não existia possibilidade. Então, assim, na minha casa nunca existia possibilidade de recuperação. Nunca existia possibilidade de ir mal. Então, quando eu ia na faculdade, era DP, não tinha essa possibilidade. Eu nunca peguei DP. Então, assim, não existia. E a segunda situação é que eu tinha que arranjar um trabalho. Meu pai falava uma ocupação. Ele não queria falar trabalho. Ele falava, arranje uma ocupação, o quanto antes. E hoje eu vejo, nossa, olha o trabalho que meu pai fez de tipo, me colocar rápido para eu entender que quanto mais tempo eu perco, né? Mais tempo, teoricamente, eu vou demorar para tipo, conseguir conquistar isso no futuro. Assim, quanto antes eu chego para começar a trabalhar, para ter experiência, mais rápido eu vou eventualmente chegar num objetivo que eu tinha. E aí nisso foi quando eu, nesse desespero de preciso arranjar um trabalho, um estágio para requisito da faculdade, e eu só estou passando em mercado financeiro, vai ser isso. E aí eu prestei para tipo, uns 10 bancos, e eram painéis, gente, eu passei por tanta coisa. E você passou, daí foi quando você passou no Citi? Foi. Mas assim, você tem uma história, quantos anos você ficou no corporativo? Ao todo, acho que uns 10 anos. Uns 10 anos, jura? Uhum. Caramba! E daí você abriu a House 33, Isso. House of Marketing. Na verdade, a história da minha vida profissional foi, passei como estágio no banco, trabalhei por 3 anos no Citibank e eu falo que foi minha grande escola. Porque eu não conhecia nada e do nada eu abri um portal do universo de uma corporação americana. E eu tô falando isso, gente, em 2009. Eu fiquei em 2009, 2010, 2011. É um outro mundo. E toda vez que eu passo em frente ao prédio, eu falo, nossa, quantas memórias. Depois disso eu saí, eu trabalhei, pouquíssimas pessoas sabem disso, como vendedora num programa da Schutz, do JK, recém-aberto. Meu pai falou, filha, você vai ter a melhor experiência profissional. Tipo, eu trabalhei como vendedora nessa loja. Todo mundo tem que saber vender, é a minha percepção. Não, a gente vende toda hora. Sim. E aí nisso me deu muito... Aí eu comecei a entender o que era trabalhar com moda e ter um trabalho profissional. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu não queria só venda. Eu queria troca de e-mail, eu queria reunião, eu queria toda essa organização que eu tinha corporativa no banco. Mas assim, eu estava numa fase de testar, eu queria testar. E aí foi quando eu, da Schutz, eu saí, comecei a trabalhar numa white label de uma indústria têxtil. Pouquíssimas pessoas sabem também, mas era uma marca que nessa época era uma empresa que fazia algumas das primeiras coleções, estavam, por exemplo, o NV, era logo no início, e depois foi quando eu tive uma oportunidade de ser gerente comercial de um aplicativo de venda de ingresso. E que uma amiga minha melhor amiga Isabela, falou, tem um cara na minha sala, que ela fazia IBMEC, que ele está desenvolvendo essa empresa, eu acho que vai casar perfeitamente com o seu momento, porque você quer sair, você quer fazer, sabe, você tem uma vida festeira, você também quer ir para o comercial e eu acho que vai casar. Porque nessa indústria têxtil eu ficava muito no administrativo, então eu só fazia essa parte de operação administrativa, tipo nota fiscal, contabilidade, que também me deu uma super base numericamente, contabilmente do que eu tenho hoje. E aí foi quando... Isso só corporativo, né? Quando eu entrei no Senhora, aí abri um outro mundo, que foi o mundo de eventos sociais. E aí eu fiquei no Senhora 2 anos e meio, saí do Senhora, entrei na Live Drinks, que era uma bebida... não sei quem conhece Live Drinks, sabe aquela bebida que você misturava com bebida alcoólica? Suco de cranberry, mais famosa. Tá. E aí eu virei on-trade, para quem não sabe, on-trade é quando você... É a posição no marketing que você desenvolve estratégias no ponto de venda. Então, por exemplo, eu conseguia medir exatamente se a minha estratégia era bem sucedida, se o produto vendia mais. E foi quando eu falei, gente, eu amo marketing. Eu amo isso de marketing. Eu amo isso de fazer estratégia. Você se descobriu ali. Eu me descobri.
O Senhora me deu um pouco de base comercial, de negociação, de falar direto com os clientes, mas foi a Liv que me deu esse know-how de estratégia de marketing. Que incrível. E daí você abriu a sua própria empresa. Fiquei 3 anos, virei como se fosse head do on-trade no Brasil. A Liv tinha uma operação reduzida, e aí eu comecei a atender tudo que era noturno. E aí nisso foi quando eu falei, eu acho que tá na hora de eu abrir minha empresa. Aí meu pai falou, tá na hora mesmo. Eu falei, nossa. Seu pai falou? Isso que eu ia perguntar, como que ele reagiu de você sair do corporativo? Não, ele estava pronto, ele falou, agora você vai saber o que é a vida de verdade, empreender no Brasil. É difícil. Vai. Aí, entre choros e aí foi quando eu... Na verdade, eu tive uma experiência muito feliz com a House, porque quando eu saí em 2018 da Liv e abri a House, eu consegui transformar todos os clientes que eu tinha na Liv para a House. Então, na Liv eu só trabalhava naquele produto e eu queria trabalhar com um estabelecimento. Então, foi quando eu entrei nesse mundo, do mundo de festa, bares e restaurantes, mas eu tratava o marketing dos estabelecimentos. E todo mundo já meio que me acolheu, porque eu já trabalhava com esses clientes há 2 anos e meio. E aí foi muito fácil eu desenvolver a minha própria empresa. O que ninguém esperava, que eu falo que eu vivi 2 anos de sonho. Uhum. Foi que em 2020 entraria a pandemia que assolaria meu negócio do dia para a noite. Nesse momento, você se viu tendo que inovar. Como muitos brasileiros se pegaram perdidos, porque quem vive de evento foi a comunidade que mais sofreu. Por exemplo, casamentos foram 360 e tantos dias que o prefeito não liberava para fazer evento. Não existia isso. Não existia. Foi, assim, já rolavam festas clandestinas e os eventos barrados. Era impressionante. Eu lembro, assim, das pessoas fazerem apelos na internet, porque eram toda uma rede de fornecedores que estava desempregado. Então, assim, era muita gente. E o evento envolve muita mão de obra, né? Uhum. São muitas pessoas trabalhando em um evento. Às vezes 100 pessoas, muito às vezes mais. 200. E daí você começou a produzir conteúdo digital. Na verdade, eu preciso ser muito sincera com vocês. Imagina, nessa situação da pandemia, eu tinha 28 anos. E eu já tinha Imagina, eu tinha quase 10 anos, nunca tinha parado de trabalhar, nunca tinha sido parada de trabalhar, nunca me tinham me parado desse minha rotina de trabalhar, e não só se reinventar, mas como se reinventar, porque eu negligenciei muito ir para o digital. Quando eu fazia as estratégias em bares, restaurantes e casas, eu era o pilar do desenho e execução, só que eu não fechava o ciclo. Uhum. Então, eu dependia sempre de um time de marketing para postar, para ficar lá nas divulgações. Uhum. Eu já mexia com muitas influenciadoras, já fazia estratégia com influenciadora há anos, só que eu não estava ali na ponta e o meu negócio não estava digital. Sim. Então, eu negligenciei esse momento da virada de chave para o virtual, que eu poderia desenvolver estratégias digitais. Só que eu não fazia isso porque eu estava muito ainda naquele lema, né? O time que tá ganhando não se mexe. Perfeito. E eu vivi realmente um sonho. Uhum. Eu saí de uma empresa CLT e quando eu fui empreender, eu tive 60 eventos em um ano. Então, nossa, eu tinha uma frequência muito boa. Então, foi difícil, mas ao mesmo tempo desafiador, no momento que eu falei, eu preciso ir para o virtual, mas eu posso esperar um pouquinho porque eu estou indo muito bem no que eu estou fazendo. Uhum. Foi aí que entrou, por exemplo, os eventos com a Calvin Klein, que eu cito no meu livro, que eu fiz várias ativações com várias marcas de moda. Aonde a gente pode comprar seu livro? Livro vocês compram na minha bio do TikTok, mas eu tenho uma novidade, que eu deixei um spoiler para esse podcast hoje. Oba. É que esse primeiro livro, ele foi um grande momento inaugural da minha vida. Leiam, é uma delícia, gente. É uma delícia. Você pode ler, você vai da infância dela na Disney até os pensamentos e como ela estruturou a carreira dela como TikToker. Eu adorei. E agora a gente está em produção do segundo livro. Esse segundo livro muito mais técnico, muito mais fundamentado, focado única e exclusivamente no mercado das redes sociais e o comportamento do consumidor e, claro, as influenciadoras. Para onde elas vão? Muito bom. Mas voltando, desculpa que eu te interrompi. Imagina. E aí você começou a olhar para o digital. Na verdade, uma das coisas muito importantes quando a gente fala de transição de carreira, reparem que na minha história, em 10 anos, eu transitei, mas de formas muito sutis. Quando entrou a história da pandemia, eu fui obrigada a me reinventar, sendo que eu já era adulta, já tinha minhas responsabilidades, já pagava minhas contas. Até um caso muito importante que eu sempre falo, fazia 6 meses
que o Henrique, a gente namorava e foi uma semana antes da pandemia que a gente se juntou e começou a morar juntos. Então, um casal que os dois trabalhavam na noite. Meu marido, DJ e produtor, imagina como foi receber essa notícia que bares, restaurantes, casas noturnas estavam fechando. A gente perdeu tudo do dia para a noite. Nossa profissão, na nossa ocupação. E como se reinventa isso numa casa que depende de uma variável que não existe mais. Nossa, gente, e aí? O Henrique fala muito isso, menos com menos deu mais. A gente sabia que a gente estava numa situação que a gente tinha que criar a nossa nova história. Ele, de um lado, começou a se envolver com outros negócios e eu comecei a entender como que eu poderia agora transitar a minha agência, até então totalmente física, para o âmbito digital. Foi aí que eu fiquei 2 anos, que foi 2020, 2021 e 2022, fazendo estratégias digitais para todos os tipos de clientes. Então eu fazia... Eu nunca tive um filtro de segmentação de mercado para a agência, mas, claro, eu comecei primeiro a desenvolver estratégias nesse nicho que eu já estava envolvida, e depois eu fui evoluindo com outros, até porque eu sempre estudei comportamento. Então, eu comecei a adequar com outros segmentos e nichos. E, assim, eu confesso para vocês, foram 2 anos muito difíceis, porque é uma reestruturação, é um novo posicionamento e também até mesmo uma forma de lidar com o mercado, né, com os seus clientes. Muda-se tudo. E a minha história com o digital foi, eu em 2021 e 2022, tive uma experiência com a minha enteada que vivia no TikTok. Tudo era TikTok. Não tinha Instagram para ela. Tudo era TikTok, para cima e para baixo. Lembrando que eu vi minha enteada praticamente crescer nos meus olhos de uma criança para uma adolescente e eu percebia que o comportamento dela continuava. Ela estava crescendo, estava evoluindo, a plataforma era a mesma, TikTok. E foi aí que eu comecei a ver muito um movimento sobre novos influenciadores TikTokers, única e exclusivamente, recebendo muito sucesso, muita atenção, muitos números, e o mercado começou a falar. Eu, de um outro lado, estava com um grande problema e desafio, que era meu Instagram, que via a Stephanie nos últimos 5 anos, em festas, bares, restaurantes, viu a Stephanie do dia para a noite em casa, marido, cachorro. Eu perdi meu apelo principal. Sim. E eu também não via um futuro próspero em voltar ao que eu estava fazendo. Lá dentro de mim já existia um relógio, uma bomba relógio estava falando, esse ciclo se encerrou. Esse ciclo vai se encerrar porque não está fazendo mais sentido com meus valores, princípios, etc. E aí foi quando eu comecei a perceber essa movimentação. Só que eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia desenvolver. Mas você acha que era o medo do julgamento? Não, era o que eu vou fazer. Você não sabia o que fazer. Exato, produto. O que eu ia criar? Porque eu via muitas pessoas explorando, por exemplo, dança. Não sou dançarina. Eu também não sou dançarina. Imagina eu. Meu pai ia falar, filha, o Tian voltou? Eu falei, pai, não. Né? Então eu fiquei pensando, eu falei, não, vamos segurar isso. Dança não era. A segunda situação era unboxing. Eu falei, gente, eu não tenho gás financeiro para ficar fazendo unboxing. Mas você sabe que a Malu Borges conta? Da Zara. Da Zara, que ela comprava, fazia unboxing, devolvia, pegava novos produtos com o mesmo dinheiro e daí fazia novos unboxings. Virou um ciclo, né? Era exatamente o que ela fazia quando ela não tinha grana. Não, eu confesso que assim, quando eu ouvi isso, eu falei, ela foi visionária. Mas na minha situação psicológica, emocional, eu não tava nessa... Eu vou colocar assim, nessa super vibe de falar, vou gastar dinheiro e vou girar isso. Porque eu não tenho lençol freático. Então, assim, eu não tinha esse investimento para falar, bom, eu posso usar esse... Tudo que a gente ganhava era único e exclusivamente para manter a nossa vida. Então, assim, eu comecei a pensar muito de como que eu podia voltar, mas voltar de uma forma inteligente. Até ouvi uma vez a Ana Paula Sibert falando disso. Como que eu entro no TikTok? Mas agora eu já tenho um posicionamento que se eu não entrar de uma forma super estruturada, com uma imagem, com uma organização, não vai fazer sentido pelo que eu já faço. E eu replico isso, muito antes de saber do que ela pensou, do que ela falou, eu já tinha pensado isso. Falei, gente, como que eu vou entrar no TikTok? Só que eu tenho um desafio, porque o meu Instagram morreu. Sim. E as pessoas que estão lá para ver até falar sobre o Antigo Testamento. Eu preciso ir para um lugar que ninguém me conhece e eu preciso começar a história nova. E eu e a Isadora, minha enteada, a gente trocava muito sobre
fofoca fashion, o que tá acontecendo, né? Essas polêmicas, a gente sempre conversava. E teve uma vez que eu expliquei para ela o que aconteceu de um desfile de moda. Eu falei, presta atenção no contexto, que eu sempre assisti. O meu amor por moda sempre se manteve lá na Câmara Secreta. E aí eu falei, Isadora, presta atenção no que esse desfile, no que tá acontecendo. Aí ela ficou olhando, ela falou, é isso. Você tem que falar sobre moda no TikTok. Eu falei, Isadora, mas tem muitas pessoas que já falam. Vou fazer o quê? Mas e daí? Do seu jeito, ninguém fala. Aí ela falou assim, faz que nem este cara. Isadora pegou o celular dela, dedinho mini naquela época, porque agora ela tem unhas postiças, né? Uma mulher adulta. E aí ela pegou e fez assim, Ela me mostrou um criador de conteúdo americano que ele falava muito sobre Hermès. E ele dava detalhes, contextualizava o momento da marca, falava sobre essa história de você comprar a sua bolsa, etc. E, ao mesmo tempo, ela me mostrou um outro influenciador, mas ele era muito de análise de tapete vermelho. E foi muito claro para mim. Eu falei, análise de tapete vermelho, styling, não é minha habilidade. Outras pessoas muito grandes no TikTok já fazem, mas essa história de trazer o lado do negócio, da história, ninguém faz. Ninguém faz mesmo. E aí eu vou contar um episódio que ninguém sabe dessa internet. Eu vi uma influenciadora americana lançando uma coleção collab com uma grande loja americana, que inclusive Camila Coelho tem uma parceria com a Revolve Clothing. E nessa questão, eu falei, gente, olha isso, essa influenciadora do TikTok, chamada Remy Jo, o nome dela. Ela fez uma coleção collab com a Revolve. E o conteúdo dela é muito legal, porque ela faz as roupas, ela fala usando a roupa G em um corpo G. Então ela tinha uma grande comunidade. Eu falei, olha, pela primeira vez uma marca tá vendo uma influenciadora do TikTok falando que ela tem um problema, um desafio em se vestir num tamanho plus size, vou pegar e vou fazer uma coleção collab com ela. Aí eu falei, um assunto perfeito, eu entendo, eu gostei, tem uma estratégia por trás. Eu sentei na minha casa e gravei. Assim. Sem na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Sem roteiro ou com roteiro? Como você faz? Zero roteiro. Eu sou zero roteiro. Você é zero roteiro, tá. Aí nisso eu gravei, desliguei meu celular e comecei a chorar. Falei, ficou horrível. Eu nunca mais faço isso. Nunca mais. Mas você postou? Não. Aí eu gravei, fiquei super chateada. Quando eu saio do quarto, eu encontro o Henrique. E o Henrique fala, você tá chorando por quê? Falei, porque meu vídeo ficou horrível. Falei, então você não nasceu pra isso. Não é pra você. E ele saiu andando. Desceu um negócio em mim que eu falei, não é pra você? Não é pra... Como assim não é pra você? Óbvio que é pra mim. Não comecei nisso do zero, eu vou até o final. Aí eu falei, deixa, vou me mover estrategicamente. Aí teve no final de semana seguinte, era aniversário dele, só que ele fez uma festa específica pro mundo dos DJs. Eu falei, estou eu e meu cachorro nessa casa, vai ser agora. Peguei, desenrolei um filtro no TikTok, aprendi a editar. Fui no YouTube e falei, como faz vídeo desse jeito? Aí eu ficava nos passos, eu aprendi. Aí eu falei, vai ser eu. Coloquei o tripé, o meu celular, o cachorro do lado e gravei 3 vídeos. O primeiro era sobre a estratégia do perfume número 5 da Chanel. O segundo vídeo era a história por trás da Yeezy, marca do Kanye West. E o terceiro vídeo era a Kim Kardashian vai ser embaixadora da Balenciaga. Isso foi em abril de 2023. Eu gravei esses 3 vídeos, mudei de blusa de um vídeo para o outro. Falei, boa. Não é igual. Postei um atrás do outro. Meu primeiro vídeo bateu 1000 views. Só que para quem tinha 70 seguidores... Gente, 1000 views é muito no TikTok. Não, imagina eu tinha 70 seguidores e a última vez que eu tinha tido 1000 views foi em 2019. Nem namorando. E aí eu comecei a perceber que um portal tinha se aberto. E eu sempre pedi isso pro universo, eu falava, abra pra mim, o resto eu faço. No segundo vídeo deu 1.300, eu falei, é isso. O terceiro vídeo bateu 30 mil em 48 horas. Aí eu falei, agora eu cheguei, agora eu abri. E quando eu abri, eu lembro até hoje que eu mandava pra Isadora, olha isso, olha isso. A gente ficava trocando. E aí meu 10º vídeo foi um vídeo que eu falo sobre as joias do casamento do filho da Victoria Beckham com a Nicola Peltz, né? O Brooklyn Beckham com a Nicola Peltz. Brooklyn Beckham Peltz, né? Brooklyn Beckham Peltz. Eu adorei que ele pegou o sobrenome dela, sabia? Não, gente, casamento maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu falei, tá todo mundo falando do casamento, eu preciso falar de algo diferente. E eu falei, bom, vamos falar sobre o negócio das joias.
Porque você ter uma joia específica, meu conteúdo não é focado em joias especificamente, mas naquele momento eu vi um conteúdo legal, que foi trazer esse contexto da história da joia e porque eventualmente ela estava naquele momento. E foi um vídeo que bateu em 2 dias 1 milhão no TikTok. Com, sei lá, eu tinha 3 mil seguidores. Esse foi o seu 10º vídeo? Meu 10º vídeo. Daí você falou, achei o meu lugar. Aí foi quando eu falei, Eu falei, é isso, continuo, comecei a criar um calendário de postagens e meu 15º vídeo bateu 1 milhão em um dia, que foi o da Camila Coelho Collection, que eu falei sobre a estratégia que a Camila Coelho usou durante a gravidez, que era uma estratégia clara de quem não queria trazer maternidade para o mundo. Uhum. E por que a Camila Coelho Collection? Porque ao mesmo tempo que ela promoveu a vida dela, né, nesse novo momento como mulher na maternidade, ela também continuou promovendo a marca dela e nada foi associado com maternidade. E eu mostrei, falei, Kim Kardashian fez igual. E aí foi quando, eu sei que você é Kardashian vibes. Muito. E aí foi quando esse 1 milhão foi muito mais rápido. E aí que eu falei, realmente, este aqui é meu lugar agora e é onde eu vou construir. Isso, assim, foi um lapso de 1 mês e meio. E daí você se tornou uma educadora digital, que é como eu te vejo. Eu assisto seus vídeos para aprender. Então, eu não te vejo como, por exemplo, eu sei que você fala de moda, mas eu não te vejo como uma influencer de moda. Eu vejo você como uma educadora. Sim. Por exemplo, a Prioli antigamente. Porque hoje a Prioli virou uma celebridade. Personalidade. Uma personalidade. Nacional. Então, tipo, ela tá na dança dos famosos. Mas no começo, ela educava muito sobre o direito, né? Sim. Ela fazia lives com a Anitta pra educar a população. E eu te vejo muito nesse lugar. E você comentou no seu livro que é um caminho um pouco solitário, porque você não tem tantas referências, que você optou por ser uma educadora. Eu não sei se foi no seu livro ou se foi naquele podcast que você participou com a Sofia Bresser. Eu não sei se foi lá que você falou, mas é um caminho que é não usual. Total. E como você está explicando para as pessoas o que você faz? Na verdade, eu sempre tive muito claro que eu tenho um grande propósito, uma grande missão de ser uma profissional acadêmica. Nunca foi uma dúvida para mim. Eu já dava consultorias antes na parte de estratégia de marketing e agora eu migrei de segmento para um segmento que eu tenho mais amor ainda. Mas sempre foi muito claro que eu não preenchi a cadeira da influenciadora de moda, que é vou colocar assim, um modus operandi mais tradicional que a gente vê. Eu não conseguia preencher essa cadeira, eu via muito mais para mim em relação a tipo de conteúdo, de quantidade de pessoas, range de público. Então eu comecei a perceber que eu queria falar sobre algo até como uma forma de me diferenciar. Porque quando eu entrei no mercado, já era um mercado muito saturado. Estou falando de 2023. Imagina, já tinha influenciadoras com uma década de carreira, construíram seus impérios, venderam suas marcas e eu ia entrar para fazer a mesma coisa que muita gente já fazia, concorrência desleal. Então, nesse primeiro momento, o que eu tinha de diferente? E é isso que eu sempre falo para vocês, como influenciadoras ou até mesmo profissionais. Busquem o seu diferencial e realmente estimulem ele, porque ele vai fazer com que a corrida fique muito mais rápida. E muito mais saborosa também, porque às vezes a gente quer fazer algo que a gente não tem 100% de fit, então a gente fica dando murro em ponta de faca. Então, quando eu entendi que tanto o meu diferencial era falar sobre esses temas complementares, mas tão essenciais quanto, e ao mesmo tempo era algo que me dava muito prazer e eu era feliz fazendo isso e preenchido, eu falei, agora eu consigo entender que eu tenho um legado para ser construído e uma missão muito clara de ensinar. Sim, e você fala no seu livro sobre as influenciadoras, agora no segundo vai falar ainda muito mais, mas assim, você fala sobre 4 pilares Sim. que separam as influenciadoras, e eu achei muito interessante. Você pode trazer pra gente? Eu até falo que esses 4 pilares hoje se tornaram 3, porque eu mesclei 2 em 1, mas basicamente as influenciadoras elas têm 3 grandes pilares, que eu até inclusive fiz recentemente um vídeo sobre uma colaboração comercial de sucesso entre uma influenciadora e uma marca e o que essa influenciadora precisa ter. Mas basicamente é o caráter aspiracional. Você tem que ter algo que as pessoas desejam ter, seja o que for. Precisa ser como aquela influenciadora. Eu quero ser que nem ela, eu quero ter o que ela tem. O segundo pilar é o pilar identitário de verdade, a conexão. O que efetivamente eu me conecto com ela? E tem tantas searas, signo, filhos, maternidade, profissão, ou até mesmo uma parte da jornada, o que é? E o terceiro, que é
conseguir somar esses dois fatores em um apelo comercial. Porque uma influenciadora, no final das contas, ela usa o caminho da influência para vender, seja o que for. Eu vendo uma ideia. Muitas influenciadoras vendem uma peça de roupa. Sim. Então, tendo esses 3 pilares muito definidos e sabendo como conversar com o seu público, onde se transforma em uma influenciadora que não só ela entende o que a profissão traz, mas também torna a empresa dela comercialmente bem-sucedida. Mas, por exemplo, você fala que as influenciadoras são empresas. Sim. Você não trata elas como pessoa física. Sim. Em todo o seu conteúdo, você trata ela como negócio. O que faz uma influenciadora ter um poder de barganha maior ou menor? Nossa, tem barganha financeira. Barganha financeira, mas no sentido de investir em si ou assim, por que algumas precificação? Porque assim, eu vejo que não quer dizer o número de seguidores hoje em dia. Tá. Então, já que hoje em dia não é o número de seguidores que move, o que move, o que faz uma influenciadora ter um poder de cobrar muito mais caro? É muito louco isso e eu associo diretamente com a falta de padronização do mercado. Diferente, por exemplo, você vai em qualquer outra situação, uma profissão tradicional, vamos supor, um advogado júnior. Você sabe quanto que ele pode cobrar versus quando a experiência. Tem teto. Exato. E conforme ele vai andando na caminhada até chegar, por exemplo, o Nelson Williams, um exemplo. Quando a gente fala das influenciadoras, não existe essa padronização. E acaba ficando algo muito caso a caso. Então, tem influenciadoras que têm uma quantidade de seguidores baixa, mas por conta de um poder comercial, por conta ali de uma voz ativa, conseguem chegar a lugares e converter isso em apelo financeiro, apelo de barganha e naturalmente em negócios maiores, financeiramente falando, do que outras. Então, por exemplo, a gente está vendo um movimento hoje das influenciadoras que tem muita influenciadora com muito número, 100 mil, 150 mil, 300 mil, só que elas não têm uma penetração de nicho relevante a ponto de chegar, por exemplo, no segmento que ela quer atuar e falar, bom, eu vou conseguir converter, seja em seguidores, seja em audiência, e seja até mesmo em venda para a sua marca. O que aconteceu é que a gente está vivendo o mercado de influenciador viveu uma bolha por muitos anos que foi o lifestyle. Só que o lifestyle não segmentou ninguém. Então agora que pede essa penetração, então pede você ter realmente uma voz ativa naquela comunidade, daquele nicho, elas acabam naturalmente do lifestyle ficando desvalorizadas perto das que fazem parte de uma forma muito profunda. Tem que ter nicho? Tem que. Hoje em dia, foi-se o tempo de você ser uma influenciadora... Como que é o nome daquele ditado? Quem é tudo, não é nada. Sim. Como que você encontrou o seu nicho? Como eu encontrei meu nicho? Na verdade, foi muito claro. O meu nicho, quando eu comecei a desenvolver essa estratégia no TikTok, pautado simplesmente no mercado de moda, eu sabia que era aquilo. Eu não tinha como sair desse segmento, senão eu ia começar a diversificar meu conteúdo e naturalmente jogar a atenção do meu consumidor para vários assuntos diferentes. Vou dar um exemplo. Antes, na época, Gabi Pugliese. Você acordava... Tem episódio dela aqui, hein, gente? Assistam Gabi Pugliese. Não, Gabi Pugliese... Moraes. Hoje em dia, Gabi Moraes. Gabi Moraes. Perdão, Gabi, corrigindo o seu sobrenome. Naquela época, você via uma rotina dessas influenciadoras nesse nível, que você via ela viajando, tomando café, fazendo massagem ou treinando. Você via o dia inteiro como um reality show. Hoje, repara que as influenciadoras são melhor posicionadas no nicho e mais ganham dinheiro, não tratam o Instagram como um reality show. Elas tratam claramente como um lugar de entrega daquele conteúdo valioso do nicho. Tem raríssimos casos, como Virgínia, que é um grande reality show, mas ali tem muitas variáveis que levam ela a ter esse modelo de negócio e ser atrativa por esse modelo de negócio, mas assim, é 1 em 1 milhão. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, eu vou falar o nome dela porque a Teté já falou no TikTok. Você fez um vídeo sobre os múltiplos nichos da Malu Borges. Sim. E eu achei isso muito curioso porque quando a gente tenta crescer uma conta de Instagram, já é difícil. Malu está lá crescendo 5, sei lá. Ela tem muitas contas e agora ela lançou um perfil fitness. Sim. Então, o que você explicou é que ela agora pode falar com diferentes públicos sobre diferentes temas. Sim.
Você acha que isso é o caminho do futuro ou que é um caso específico para Malu? Como você vê? Eu sempre, de novo, trago essa história. Influenciadoras são empresas. Qual que é o seu produto principal? Meu produto, eu tenho uma escala de produtos. Então, eu tenho meu conteúdo em rede social, eu tenho palestra, tenho livro, tenho consultoria. A Malu tem só um único produto, que é produção de conteúdo. Então, primeiro, ela é uma exceção, né? Até cito o Nicholas Taleb, um escritor americano. Ele tem um livro chamado Cisne Negro, maravilhoso, A Lógica do Cisne Negro, que ele fala a livraria dos não lidos, como se você tivesse uma grande livraria ali de casos que, eventualmente, um dia você vai precisar desse conteúdo, mas hoje você não tem ainda. E, basicamente, aquela história da exceção é a regra. A Malu é exceção. O nível de produção que a Malu tem, o nível de engajamento que ela tem na produção de conteúdo é uma exceção. É só você pegar o último podcast que ela participou, que ela fala, eu crio 30 vídeos por dia. Quem faz isso? Então, se você cria 30 vídeos por dia, você é uma fábrica de produção de conteúdo e você consegue escoar em várias contas. Imagina. Agora, um pilar muito importante, a Malu tem certeza do segmento que ela está, que é o mercado fashion. Então, tudo que ela cria, ela correlaciona. Moda, hoje, consegue ser algo amplo. Ela passa de roupa, vai para decoração, vai até mesmo para academia. Mas contanto que tem a moda ali. Então, ela vai se vestir de uma forma estilosa para a academia. Ela vai ter o super sofá da Dolce & Gabbana na casa dela. E ela vai fazer o look do dia. Então, tudo é correlacionado ali num grande centro. Mas não é indicado para todo mundo. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade. Eu mesma, às vezes, tenho meus momentos que eu falo, putz, realmente, eu tenho que me dedicar mais a criar conteúdo para uma única conta. Então, esse modelo de negócio da Malu não serve para mim. Eu tenho que ter um equilíbrio ali de desenvolvimento de produto muito diferente. Uma constatação sua, abre aspas. Influenciadoras que possuem conteúdo único e autêntico conseguem precificar 5 vezes mais, até mesmo tendo 1/4 de seguidores. Exato. Fecha aspas. Me explica. Vou dar um exemplo. Quanto mais raro, diferente e único e autoral o seu conteúdo, seja por uma informação que ninguém tem, ou seja por uma construção, mais fácil é de você mostrar o valor e as marcas pagarem. Quer ver um exemplo? Você. Maravilhoso? Não, o meu, no caso, é algo que é muito ligado a negócios, então eu sempre brinco, né? Mas é único o que você faz. Sim. Eu sou Sherlock Holmes. Tanto é que eu tô agora eu não posso dar spoiler, porque eu tô tô fazendo um novo conteúdo sobre o novo luxo. E eu tô caçando informações. Mas isso, na verdade, é porque aonde está o meu diferencial? É na informação. Aonde está o meu aspiracional? Lembra aqueles 3 pilares? As pessoas querem ter a cabeça que eu tenho. Sim. Em relação à associação. Como que eu ensino isso? Eu tenho estratégias para ensinar como que você, dentro do seu mundo, do que você faz, como que você quer chegar ao seu público, como que você cria esse pilar aspiracional. Mas tem várias influenciadoras que hoje acabam não tendo números milionários, vamos colocar assim, mas tem um conteúdo tão relevante e tão autoral, único, diferenciado, que elas conseguem especificar mais. Um exemplo disso que todo mundo fala em relação à criação de conteúdo, eu dou vários aqui. Catarina Tourinho, Two Lost Kids, baita case. Temos episódio delas aqui no podcast. Não, eu até mesmo vou pegar deixa eu pegar o Joy Alano, do Provador Fashion. São pessoas que, assim, são 3 mundos totalmente diferentes, mas cada uma tem um conteúdo tão único e singular dentro ali do nicho que escolheram, que elas conseguem se precificar muito mais que uma influenciadora de 1 milhão. O título do nosso episódio é Influenciadores do Futuro. Eu amo. Porque eu te considero uma expert em análise de influenciadores. Além da análise de moda, eu te vejo com uma visão muito sábia do mercado. Foi o que você falou. Tem o aspiracional que as pessoas querem ter a sua linha de raciocínio, elas querem aprender com você, absorver o seu conteúdo. Como você explica para as pessoas que estão querendo se posicionar na internet, qual é a diferença entre se posicionar no TikTok e se posicionar no Instagram? Nossa, é um mundo. Um é o mundo, outro é o metaverso. Como se fosse assim. Porque assim, as pessoas muitas vezes querem replicar o conteúdo de um no outro e flop. O que as pessoas podem fazer? Porque o Instagram falam que é o mundo perfeito. Teoricamente. E o TikTok é o quê? TikTok é a sua sala de casa no Natal.
caos instaurado. A minha casa, por exemplo, no Natal, ela é um caos instaurado. Por quê? Tem muitas pessoas com muitas opiniões fortes. Então, todo mundo comenta. E aí pega-se uma frase dentro de um contexto e cria-se um mundo à parte numa outra argumentação. Não sei se a casa de vocês é assim, mas a minha no Natal é. Né? Junte eu, meu irmão, meu pai, meu marido, você vai ver o show, reality show tá pronto. Na discussão, na argumentação. E o TikTok é muito isso, as pessoas querem conversar e argumentar. E também querem trazer a opinião própria e meio que, de certa forma, questionar. Então acaba sendo um lugar em que, entende, se você vai entrar lá, você vai entrar numa grande mesa que as pessoas estão dispostas a conversar. Só precisa inserir o assunto. E dentro desse assunto, talvez fios soltos para as pessoas ali corrigirem, pontuarem, questionarem. Qual é a maior dificuldade das influenciadoras de transitar para o TikTok? Porque o TikTok é a mesa de jantar que, se você não sentar e você trazer algo de valor ou algo que puxe a atenção das pessoas, esse vídeo não vai bombar. Aí o que acontece? A influenciadora vê diversos casos dando certo de outras pessoas que, de certa forma, romperam ali uma barreira ou do pioneirismo ou que já são conhecidas e querem replicar. Não vai dar certo. A receita de sucesso de uma pessoa não é a mesma para outra. E também tem essa história do TikTok ser uma plataforma que é inundado de uma nova geração que se comunica de uma forma diferente e que quer informações de uma forma diferente. E quer pautar também, questionar essas informações. Então, é realmente um mundo que... Eu, por exemplo, a minha estratégia, eu falo para vocês. No Instagram, eu lido com as pessoas que querem ouvir a sala de aula. Então, eu trago o conteúdo muito mais completo, ele é muito mais alinhado, ele é esteticamente mais bonito, tirando às vezes os testes que eu faço, que é para justamente ver se vocês democratizam meus conteúdos, em quesito estético. Mas no TikTok, eu sei que o recorte cultural que traz essa instigada da troca, do compartilhamento, da pergunta, até mesmo do hate, é o que realmente vira. Você lida bem com hate? Muito. Difícil me pegar. Difícil de pegar? Na verdade, só me pegou uma vez, é porque o que acontece? Eu não tinha essa maturidade do hate. É muito curioso isso. Eu tenho várias amigas influenciadoras. Na verdade, eu tenho um grupo de amigas que a gente evoluiu como influenciadoras. E eu fui a última, né, nessa profissão. A maioria já está mais de 5, 6 anos. E elas, quando tomam hate no Instagram, elas ficam super machucadas. Eu acho que já tomei tanto no TikTok, de todos os tipos, que isso não me pega tanto. Mas teve um momento de virada de chave, porque eu fiz um vídeo efetivamente polêmico, né, que divide muito opiniões, e acabou que eu tomei muito hate, eu pessoalmente. Porque como que eu falo sobre informações de terceiros, os hates geralmente vão para esses terceiros. Então é mais fácil, confesso. É difícil quando você tem ali um conteúdo pautado em você, no seu corpo, no seu rosto, que as pessoas te dão hate ali. Aí realmente é um desafio nível 2. Mas nesse caso, eu tomei como pessoa. Me doeu muito. E eu liguei para a Malu Borges. Eu falei, amiga, eu tô com esse problema. E ela falou, quanto mais você crescer, mais vão falar. Então prepare-se. Aí, o marido falou, eu falei, 20 vezes antes. Aí eu falei, Moana, precisava da Malu Borges, que já passou. Eu tinha acabado de passar um baita hate. E aí nisso eu falei, não, realmente. E aí, também eu acho que o apoio do pessoal nessa categoria, porque às vezes as pessoas falam, influenciadores querem um puxar o tapete do outro. Não, mas eu tenho vários exemplos de pessoas que eu troco semanalmente, são super acolhedoras e me ajudaram muito nesses primeiros momentos de confusão, né? Mas agora, hoje em dia, eu já sou muito mais tranquila, muito mais. Você acha que o Instagram tende a entrar em declínio, como o Facebook? Eu amo que todo mundo fica nessa teoria da conspiração. Sim. Eu amo. É porque a gente é tão refém e a gente morre de medo disso acabar, porque a gente vai... Principalmente, o que milhares de empresas, pessoas vão fazer se acabar. Mas eu acredito que dificilmente morra sem ter um substituto. Mas já tem. Não, tem diversos, mas... O TikTok, por exemplo. Mas acho difícil, muito difícil, essa substituição no mesmo nível. Porque hoje a gente... Não pode esquecer, a gente é uma sociedade composta de várias gerações. E várias gerações consomem plataformas diferentes. Então, por exemplo, até mesmo a palestra que eu dei na Vicenza, eu falo muito sobre isso. Aonde está seu público? Qual plataforma ele usa? Então, a gente acabou de voltar da Europa, meu primo de 18 anos só usa Snapchat.
Snapchat? Snapchat. Eles compram, meu primo vende tênis raro, sabe, tênis de coleção, Nike, Travis Scott, essa vibe. Ele vende tênis via Snapchat. E o amigo dele da sala dele vende Rolex por Snapchat. Gente! E é só isso. Eu achei que o Snapchat já tinha acabado. Não. Tô chocada. Meu primo tem 18 anos, francês. Nascido e criado na França, então é algo que é do comportamento deles mesmo. Nossa. E o que você acha que, por exemplo, você acha que as antigas influenciadoras, porque tem gente que eu sento aqui e converso, não conseguem se adaptar ao TikTok. Ao novo mundo. Você acha que isso vai afetar a estratégia de negócios ou são negócios que ocorrem em paralelo? Eu acredito que hoje a gente está vivendo um mundo omnichannel, né? O que é isso? Múltiplos canais. Mas é claro que quanto mais participação você tiver nos canais mais importantes, melhor. Então hoje, por exemplo, eu consigo me diferenciar de várias amigas minhas porque eu tenho uma comunidade no Instagram e uma outra comunidade no TikTok. E eu ampliei muito, eu consegui crescer a minha empresa muito rápido, porque eu tenho duas frentes que estão correndo maratonas diferentes e estão ganhando os frutos. Diferente de eu ser só refém de uma única plataforma. O melhor exemplo disso é, vamos supor, o Instagram cai. Eu tenho o TikTok, continua maravilhosamente bem. Sim. Então, assim, tem uma questão de diversificação de risco e tem uma questão também de você abrir uma frente e crescer mais rápido, numa escala mais rápida. Mas o que acontece é essa história de adaptação. Como são um público consumidor totalmente diferente e uma plataforma que exige que você tenha um outro comportamento, então, tipo, é um vídeo que exige que você fale, ou até mesmo que você crie ali uma estratégia de, tipo, entretenimento, até mesmo por foto, que agora o TikTok tem por foto, muda muito a dinâmica Instagram. Então, as influenciadoras que se construíram muito no Instagram, elas têm que na verdade, elas não têm que se desconstruir ali. Elas têm que desconstruir a dinâmica ali, continuar, claro, com o que fazem, mas construir uma nova dinâmica numa plataforma e começar a ver qual público vai se interessar por elas. Por isso que é tão desafiador. Só que geralmente são pessoas que já têm um nome expressivo. Então, esse nome é carregado aonde for. Eu sempre brinco. Se o Cristiano Ronaldo abrir um TikTok, vai ter milhões, porque o nome dele é expressivo. Né? Não importa o que ele faça lá. Exatamente. Por isso que o foco é sempre você construir a credibilidade no nome, mas também entender como suprir aquele público naquela plataforma. É super desafiador, porque não só a gente está num mercado de extrema concorrência, e também o público muda muito. Ontem já não gostam mais, né? Do que você fez ontem já não serve mais, ou está repetitivo. Você tem que sempre ficar se atualizando. Referência se constrói com consistência e frequência. Segundo você. Você vê que eu fiz minha lição de casa. Thaís, isso. Tô parafraseando você. Gente, ela me parafraseou, tipo, desde a hora que eu cheguei. Ela sabia tudo. Eu falei, gente, pra que, Boninho, se contratar a Thaís? O que você acha que a gente tem que deixar claro quando a gente se posiciona na internet? Número 1. O que você tá fazendo? Você acha que você vai mostrar a sua vida como se nada estivesse acontecendo? Você vai ver... Sabe aquela história? Tipo, eu vou começar a fazer unboxing. O que você está fazendo? Qual que é o seu propósito? As influenciadoras chegam nesse mercado e não têm um propósito nem um diferencial. Você quer ser consultora de imagem, de estilo? Em qual mercado você está entrando? Quem são os grandes players? O que elas fazem? O que você vê diferente que você pode fazer para se diferenciar? Saia do Oceano Sangrento, né, aquele livro Oceano Azul, das estratégias administrativas, e vá para o Oceano Azul. Hoje você pode criar o seu Oceano Azul. Foi o que eu fiz. Então eu criei um mundo dos negócios de moda que antes existia de uma forma muito residual. E agora tem outras pessoas nesse mercado. Eu não me vejo como uma super pioneira, até porque já tinham pessoas fazendo, mas de certa forma eu estou carregando junto. Então eu estou abrindo esse mercado e abrindo também o interesse das pessoas a terem esse conhecimento. Porque há 10 anos atrás, a gente não estava interessado em saber se um grupo, o mundo da moda no caso, se um grupo ia se fundir com outro e o que isso ia ser daí. E a gente está vendo agora, 2 meses atrás, eu tive um vídeo que eu falei sobre a fusão do Grupo Arezzo com o Grupo Soma, deu 300 mil views. Então, as pessoas estão interessadas. E isso não existia antes. Então, assim, primeiro, você é uma influenciadora. Para onde você está indo? Qual que é o seu mercado? Qual que é o seu segmento? O que você consegue perceber de você que é um diferencial que você pode estimular? Às vezes você não tem um, você tem alguns. Como que você começa a estimular cada diferencial para ver qual está dando certo, qual vale mais investimento de tempo, que está crescendo? É o seu caso. Por exemplo, você percebeu que o Close Friends, vou colocar assim,
custo-benefício tempo, é o canal que mais te aproximaria do seu público de uma forma muito sutil e também que não te demandasse uma criação exorbitante de conteúdo específico. Sim, eu vou falar para você, hoje a maioria do meu conteúdo eu posto para Close Friends. E daí você vai falar, nossa, mas você posta para 700 pessoas ao invés de postar para 22 mil? Sim. E não é muito incrível que, por exemplo, hoje você vai falar para mim, Teté, nossa, eu consumi um café super diferente e esse café me deu energia ao mesmo tempo, eu amei o gosto e eu vou indicar para esse meu Close Friends e todo mundo vai comprar. Uhum. E esse público, ele é segmentado porque é o fã-clube Thaís. Diferente, por exemplo, se você vendesse esse café na sua base como um todo. Então, aí você já tem um nível de público mais aquecido, mais próximo, de mais desejo, que você consegue converter mais. Isso pode ser uma conversão de fã, de sentimento, de carinho, de conexão, mas também uma conversão comercial. Sim. É muito impressionante, assim, a aproximação do Close Friends, o engajamento. Às vezes, por exemplo, eu faço uma publi, eu peço para eles, por favor, gente, engaja na minha publi. O Close Friends engaja muito mais, entendeu? Porque as pessoas estão ali comigo, então elas... eu faço questão de ficar sem filtro, para gerar uma sensação de amizade mesmo. Identitário, é o pilar, a identidade. Não, a Thaís hoje tá sem maquiagem, eu também. Sim, a gente tá junto. Exatamente. E vamos falar um pouco da sua carreira como influenciadora. Você faz palestras sobre comportamento do consumidor. Sim. Você hoje está indo para as empresas educar os funcionários. O que a gente pode te contratar como influenciadora e como educadora? Explica. Tem um grande mundo, e obrigada pela pergunta, um grande mundo entre os dois. E como influenciadora, eu acabo contextualizando uma marca ou pessoas dentro de movimentos. Que é isso que eu trago no meu Instagram, por exemplo, histórias de estratégia ou histórias de tendência. Então eu coloco a marca dentro desse contexto de tendência, contexto atual, ou até mesmo contando a história da marca, que uma das coisas que eu mais falo, as pessoas não falam de cultura corporativa no Brasil. Você construir uma empresa no Brasil é muito desafiador. E você criar uma cultura de constante desejo das pessoas estarem lá é mais desafiador ainda, porque os tempos mudam muito rápido. Então, trazer essas histórias, associações entre marcas e tendências. Quando eu falo de palestra, meu mundo de palestra é um pouco mais amplo, porque eu tenho desde palestra B2B, que eu trago mais esse comportamento, varejo, consumo, tendência, tanto para marcas de uma forma interna, então capacitando vendedores, ou até mesmo capacitando multimarcas, franquias. E também tem, claro, as palestras B2C, onde as marcas me contratam para entreter e trazer mais conteúdo desse mundo fashion, até mesmo da marca e os próximos passos das marcas, para o público no final, né? O público de varejo, clientes. Então, até mesmo agora está acontecendo na moda uma coisa muito especial, que é trazer educadoras de moda como eu para conversar com top clientes, para justamente falar como trazer a marca numa nova tendência, como que agora o mercado vai operar e como que elas podem se vestir, por exemplo, que já é um grande pilar do que eu falo. Não na parte de consultoria, mas na parte mais de tendências e como até mesmo trazer esses assuntos que estão no momento, mas explicando. Muito legal. Então, você tem um comercial ativo? Por exemplo, você busca marcas oferecendo projetos? Eu, na verdade, hoje eu estou numa fase muito de receber. Então, eu estou estruturando o meu negócio justamente porque eu tenho muitas frentes. Então, imagina, gente, tem um ano e meio que eu acabo trabalhando 3 frentes muito diferentes, que é a frente, eu como influenciadora e associação com marcas de publicidade, eu como palestrante e meu terceiro pilar é a escritora. E são mundos que eles não conversam, né? Então eu acabo... É tudo comunicação. Mas são produtos muito diferentes. Sim. Então, assim, e até minha fonte de pesquisa é muito diferente uma da outra. Então, acaba que eu hoje estou desenvolvendo uma estrutura, até porque, eventualmente, temos novidades no mundo online, mas o meu comercial é muito ativo em relação a qual produto eu desenvolvo para aquele cliente de uma forma ultra personalizada. Eu sou muito categórica nisso. Então, não só ativo como falar com marcas, mas também de trazer esse caráter do que eu vou entregar único e exclusivo para aquela marca. Contratem a Teté, porque ela é muito inteligente, ela traz insights riquíssimos para a sua marca. Eu sou uma consumidora muito, muito forte dos conteúdos dela. Então, vamos falar suas redes sociais, onde a gente te encontra, onde você tá? Gente, redes sociais, Instagram eu sou a Teté Conde, no TikTok eu sou a Teté Conde. E preparem-se, porque esse ano tem muitos conteúdos maravilhosos que envolvem desde o mundo varejo, consumidores, até mesmo polêmicas fashion. Você devia estar no LinkedIn, né? Eu tô no LinkedIn, só que é Stephanie Conde. Eu vi.
Porque você tá no LinkedIn, mas ainda tá house e não tem tanto suas opiniões lá. Então, eu tive uma experiência muito curiosa no LinkedIn com essa história de opiniões no mundo fashion. Eu geralmente posto no LinkedIn minhas conquistas institucionais, então palestras, podcasts, mas eu acredito que eu posso mais trocar. Eu tive uma questão muito especial com a Farfetch, né, de trazer algumas informações para o público e foi colocada lá, um vídeo super caseiro meu do TikTok, agora eu vou começar a criar um conteúdo mais esteticamente LinkedIn, vou colocar assim. Você fez um post, antes da gente entrar nos quadros finais, quero só perguntar isso, você fez um post recentemente chamado Crise no mercado de influenciadores e como chamar a atenção das marcas. Por que o mercado está em crise? O mercado está em crise porque as pessoas estão em crise de identidade. A gente veio de uma massa de influenciadores dos últimos 10 anos que, com grande mérito, né, sem nenhum tipo de protocolo, se desenvolveu, mas este formato não cabe mais hoje em dia. E o que a gente mais vê hoje são movimentos de replicação. Então as pessoas querem muito copiar outras influenciadoras ou até copiar tendências e viver nessa crista da onda das tendências, sendo que no fundo é você criar a sua identidade tão forte e a única coisa que você tem que fazer é amarrar numa tendência quando ela, de certa forma, coincidir. Mas não viver à mercê disso. Então a gente vive com pessoas ultra tendência, mas ninguém de conteúdo de verdade. Ninguém com aquela história do autoral, do DNA. Qual que é seu DNA? Então a crise de identidade é muito desse movimento de replicação cultural que só fabrica Ctrl-C, Ctrl-V. E como se diferenciar? Uhum. Eu falo muito do exemplo do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Vai para sua casa, escreve o que você é boa, no que você faz. Coloca ao lado o mercado, analisa o mercado e tenha estratégia. Não tem mais como você entrar no mercado achando que tudo vai acontecer de uma forma mais orgânica, linda e maravilhosa, porque você vai se frustrar. O negócio é, pense no seu produto, no que te faz diferente, ou crie o seu diferencial e contextualize dentro do mercado que você está. Eu e você, a gente concorda em uma coisa muito triste, que as Kardashians são maravilhosas, mas que elas estão em declínio. Sim. Qual é a sua teoria? Porque a minha é assim, Kardashiana. Porque eu amo as Kardashians. Mas eu realmente acho que elas estão em declínio. Sim. Eu acho que, assim, elas, enfim, eu não sinto que elas estão conseguindo continuar relevantes. Do jeito que estava. Do jeito que estava, do jeito que era, a febre que era, o vício que era. Qual é a sua teoria? Minha teoria é muito de, primeiro, análise de comportamento. Parou-se de assistir TV. Mas, tá bom, elas têm o reality show delas em on demand, né, que é o caso agora do... Qual que é o Star Plus. Star Plus. Só que as pessoas pararam de ter essa demanda muito forte nesses reality shows. Elas viveram 20 anos maravilhosos, só que o que acontece? Algo natural, né, conforme você vai evoluindo, né, você vai... Idade, prioridades, coisas da vida, a nova geração que começa a ser a maior, né, e mais dominante nas redes sociais, começa a ter um gap muito grande. Então, assim, por mais que eu vi ascensão, consolidação e o momento bilionário de Kylie, Kim, eu vejo hoje que é muito difícil elas se conectarem de uma forma que o público hoje pede muito da geração que está vindo. Por exemplo, a minha enteada, que eu sempre uso como exemplo. A Isadora, ela sabe da Kylie, ela acompanha, mas a Kylie não tem mais aquele caráter inspiracional que teve para mim. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo que elas primeiro conquistaram coisas muito importantes, mas ao mesmo tempo sempre dentro de muita polêmica. E hoje, pelo comportamento do consumidor, que acaba mudando, a idade e o tipo de entretenimento que elas oferecem não brilha os olhos das novas gerações. E aí você pega mais a Kylie, por exemplo, que é a mais nova, que eventualmente teria uma conexão mais rápida, ela tem um patamar de vida muito diferente. E também, assim, muitas coisas que ela tem são muito difíceis de você se relacionar. Até você pode ver que tá tão em choque essa história do identitário com ela, né? Lembra que eu falei dos 3 pilares? Que ela não tá conseguindo vender os produtos dela. É verdade. Porque antes isso era uma forma dela conectar minimamente o público com ela. Então, tem o cheiro da Kylie, tem a maquiagem da Kylie. E por várias situações que a vida foi moldando elas, e também, vida, prioridades, mãe... profissional, acabou com que um gap muito grande. E aí é difícil você se reinventar numa escala muito alta. Concordo. A Kim Kardashian se reinventou de uma forma brilhante, né, com a Skims. Mas repara que a Kylie está tentando fazer a mesma coisa porque agora ela precisa de um produto de massa.
não segmentado mais. E o Kylie Cosmetics? Na verdade, ali, depois que ela vendeu, ela entrou com uma outra situação, que eu falei isso num vídeo. Ela começou a ter um sócio que manda e também desmanda. Então, não é só mais a opinião dela. Eu quero lançar esse produto. Por exemplo, eu tenho certeza que ela só lançou perfumaria porque a Coty empurrou. Eu fiz esse vídeo já. Não vi esse. A Kylie foi comprada pela Coty, a grande holding francesa. E é claro que a Coty, que tem uma experiência gigantesca em perfumaria, faltava esse portfólio para a Kylie. E eu tenho certeza que rolou uma reunião de conselho e, eventualmente, a Kylie, visto os outros negócios que ela está lançando, com certeza ali foi algo que ela falou, aceitou, eu sei fazer a campanha. E também uma outra coisa, o perfil que as Kardashians faziam publicidade e propaganda mudou muito. Até mesmo hoje os vídeos mais tecnológicos que a Kim está lançando, você vê, não tem mais aquele ultra caráter, tipo, nossa, eu parei tudo que eu estou fazendo. A última coisa que realmente todo mundo parou foi aquele sutiã visionário. Mas, caso contrário, ela vai ter que fazer o quê? Produtos ultra visionários para prender a atenção do público. Então, assim, acabou que ela também doutrinou o público para só gostar desses big moments, e nem sempre você tem big moments. Nem sempre, é verdade. O que é sucesso para você? Sucesso, Constanza Pascolato. Jura? Um quesito de legado. O que ela quer dizer para você? Legado. Ela até hoje, por exemplo, eu vi ela no evento de comemoração da fusão do Grupo Soma com o Grupo Arezzo, ela com 80 anos de idade, e ela é uma figura extremamente relevante, eu vejo isso. Claro que eu atrelo também ao sucesso financeiro, mas eu acredito que legado é o mais importante. E você ser relevante, as pessoas não imaginam isso. Imagina você ter uma relevância com 80 anos. Na verdade, eu divido muito Constanza com a Bílio Diniz. Gostei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim: toda estrada tem seu erro. Algum erro que você cometeu profissionalmente, mas que hoje você fala, graças a Deus, que ele aconteceu. Erro profissional? Alguma coisa na sua carreira que você errou. Várias. Eu, na verdade, número 1, né, eu acredito que eu fiquei tempo demais no banco, porque eu já não estava feliz. Então, assim, eu fiquei 1 ano quase para sair, para cortar o cordão umbilical, e eu não conseguia. Eu já tive, até mesmo quando eu fui para a indústria têxtil, eu também demorei muito para sair, sendo que eu não estava feliz. E quando eu digo assim, demorei muito para sair, gente, não é tipo 2, 3 meses, é tipo 1 ano e meio, né? E hoje a gente sabe que você tem essa possibilidade de você trocar de uma forma mais tranquila, né? Não ficar 6 anos, 5 anos numa empresa. E eu acredito também em sociedades. Eu já fui sócia de alguns outros negócios e sociedade foi algo que eu errei muito no passado. Assim, adoro meus sócios passados, mas o formato da sociedade em relação a tipo, aquele casamento, sabe? Foi realmente muito desafiador. E hoje, eu digo isso porque eu tenho, na minha agência House 33, eu tenho em sociedade com meu irmão, e é algo que foi 1 ano e meio de extremo desafio, que eu pensei várias vezes em falar, não, vamos acabar com isso que não está dando certo. E hoje, incrivelmente, a gente conseguiu se organizar em relação a, tipo, ele treinado e eu mais independente. Mas assim, punk. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk? Um livro que eu amei ler e abriu minha cabeça, Revolta de Atlas. Tá. E eu leria várias vezes. Um filme, tem um que eu amo, que é Meet Joe Black. Não, nunca vi. Eu fico entre ele e Interestelar, eu fico entre os dois, mas acho que Meet Joe Black é um filme que, pra mim, assim, quando eu assisti, foi algo que foi surreal. E assistam. É muito em relação à relação que a gente tem com a morte e a relação como que a gente fica com os vivos, né? E eu, por ter uma família espírita, acabo tendo uma relação muito forte com isso, com essa história de, tipo, quando ir, por que ir e como as pessoas ficam. E qual que é o terceiro? Um documentário ou um TED Talk? Documentário, TED Talk. Não, eu tenho alguns TED Talks que eu gosto muito, mas eu acho que... Deixa eu pensar, documentário? Que eu assisti recentemente... Não, gente, eu preciso pensar, preciso responder isso certo. Os últimos que eu assisti foram umas coisas tão cultura pop, mas pode ser. Não, mas eu acho que não posso falar isso. Tem um documentário maravilhoso. Gente, isso não é... Não, eu não levaria ele pra minha vida, mas ele é ótimo. Que é aquele que fala sobre os tiranos.
que fala sobre todos os tiranos do mundo. Maravilhoso quando você entende o que é uma estratégia de... pessoas que efetivamente aplicaram estratégias em populações. Mas eu acho que ele não é uma boa referência minha. Mas eu acho que um documentário incrível que eu assisti foi de rede social. Mas não documentário, pode ser O Dilema das Redes Sociais. Abriu muito minha cabeça e fez eu conhecer Shoshana Zuboff, que ela tem um livro maravilhoso chamado O Capitalismo de Vigilância, que abriu minha cabeça também. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Queria muito te agradecer. Foi boa essa carona? Foi maravilhosa. Vocês gostaram, audiência que está assistindo? Muito. Foi muito legal. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente, com os caroneiros. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que as pessoas vão gostar muito. Caroneiros, amo vocês e obrigada pela oportunidade, pelo carinho, por ter me encontrado e ainda por cima por ter me acolhido nesse mundo da carona. Um prazer. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Ai.